Nossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 29, verso 31 e ao 32. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Disse ainda Ezequias: agora vos consagrastes a vós mesmos, ao Senhor. Chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de ações de graças à casa do Senhor. A congregação trouxe sacrifícios e ofertas de ações de graças, e todos os que estavam de coração disposto trouxeram o holocausto. O número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros, tudo isso em holocausto ao Senhor. Amém? Meus amados irmãos, dando continuidade à série de mensagens a qual o Senhor tem colocado no meu coração com o seguinte tema, um tema central: mentalidade real. E nessa noite, aprove ao Senhor trazer um título para essa mensagem ministrando ao meu coração, aonde fala acerca da purificação do templo. E quando se fala de purificação do templo, aqueles que têm, uma leitura afiada, lembra-se logo de Ezequias. E é justamente o quarto rei a qual nós queremos aqui nessa noite ministrar a vida desse rei que tinha uma mentalidade real. Mas uma pergunta, antes mesmo de nós também iniciarmos. Quem é aqui que faz uma geral na sua casa de 3 em 3 meses? De 2 em 2 meses? Uma vez por mês? De 15 em 15 dias? Uma vez por semana? Uma geral. Pouca gente, viu? Limpa a casa. E todo dia limpa a casa, 7 vezes na semana. Quem é que limpa aí? Ah, melhorou, né? Deu uma geralzinho, né? Amém. Mas mesmo assim eu vi que tem gente aí que parece que não está limpando direito, não. Amém, né? Sigamos em diante. Queridos, olhando para esse texto aqui, dentro de tudo aquilo que nós temos falado ao longo desses encontros, eu e você, nós temos a mente de Cristo, amém? Aquilo que Paulo, quando escreve a sua epístola, a 1 Coríntios 2,16, a parte B, ele vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Então, a mentalidade real, ao longo dos dias que nós temos falado, é ter uma atitude radical. Uma atitude radical contra o pecado, contra a desobediência, é colocar em prática os estatutos, os mandamentos, as orientações, a palavra do Senhor, almejando honrar primeiramente ao Senhor. Com a mentalidade real é colocar em prática os estatutos, a palavra do Senhor. E o interessante, irmãos, é que eu e você, nós precisamos a cada dia desfrutar dessa transformação essa que nós podemos ver, que também está lá em Romanos capítulo 2, que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas sermos transformados, renovados pela palavra, para que nós possamos desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ter uma mentalidade real é caminhar na direção a qual o Senhor nos conduz, na direção a qual a palavra do Senhor governa as nossas vidas. É a palavra que tem que nos direcionar e não nós direcionarmos a palavra. É a palavra que tem que trazer parâmetro para que eu e você venhamos caminhar. É pela palavra. Então caminhe pela palavra, vive pela palavra. E nessa série de mensagens nós estamos, irmãos, a meditar sobre a vida de alguns reis. O primeiro rei a qual nós ministramos aqui foi a vida do rei... Esqueceram? Foi a vida do rei Davi. Depois nós ministramos acerca da vida do rei Asa, aonde o rei Asa, ele renova a aliança. Depois nós falamos acerca da vida de Josafá, onde ele utilizava a adoração como armas de guerra. E nessa noite nós iremos falar sobre a vida de Ezequias, onde ele faz a limpeza e ele purifica o templo. E como é de costume, para situar alguns irmãos, após a divisão das tribos, irmãos, mediante a idolatria, mediante a desobediência que havia no coração daqueles homens, daqueles reis, o rei Roboão, mediante decisões equivocadas, após a liderança daquele rei, nasce 20 gerações de reis. Porque houve uma divisão na tribo, e aí foram 10 tribos para o norte, ficaram duas tribos no sul.
E dessas 10 tribos que foram para o norte lá para se situalizar em Israel, todas as 20 gerações de reis que vieram após Jeroboão, todos esses reis fizeram aquilo que desagradou ao Senhor. E somente das 2 tribos, onde ficaram ali na região sul, aonde começaram a crescer e também tiveram 20 gerações de reis, apenas 10 fizeram algo bom para o povo, foram governantes bons. Mas desses 10, somente 5 foram reis que andaram segundo a vontade de Deus. E aqui nós iremos falar sobre a vida justamente de Ezequias. E em 2 Crônicas 29:2 vai falar que Ezequias, ele foi um rei também que fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor. E ele caminhou, irmãos, segundo tudo aquilo que Davi fez. Caminhou olhando para o exemplo. E aí eu me lembro de um momento que tivemos ali do JNR na praça com os jovens, né? E aí o diácono Gilson fez ali uma dinâmica com um copo vazio, chamou alguns irmãos ali à frente. E aí ele disse, olhem para mim, observem, né? E aí ele pega o copo vazio, entrega vários copos na mão dos irmãos. E aí ele aperta o copo e todos amassam o copo também. Mas ele diz assim, olha, eu não pedi para vocês amassarem um copo. Eu pedi para vocês olharem para mim. Mas por que vocês amassaram? Porque você amassou. O que acontece, irmãos? O exemplo, ele fala muito mais alto do que palavras. A dinâmica é, quando nós estamos em uma posição de liderança e as nossas ações, as nossas atitudes, elas precisam ser atitudes, sabe, exemplares, porque tem pessoas que estão vendo. E muitas vezes a nossa postura, o nosso posicionamento falará muito mais alto do que palavras. E aqui esse rei, ele olha para a postura do rei Davi, de um homem adorador, um homem fiel, obediente ao Senhor. Então Ezequias, irmãos, em seu coração, ele desejou, sabe o que? Restabelecer o culto ao Senhor. Havia essa necessidade. Mas para isso ocorrer, para isso acontecer, era preciso purificar o templo. Era necessário, sabe, remover a sujeira, remover tudo aquilo que estava ali contaminando aquele ambiente. Era necessário restaurar as portas e estabelecer sacerdotes e levitas para o seu ofício. Por que restabelecer e restaurar as portas? Porque o rei anterior a Acaz, ele, sabe, destruiu, sabe, os utensílios do templo, ele fechou o templo, ele destruiu as portas e ali não havia mais adoração, não havia mais prestação de culto ao Senhor. Então esse rei aqui, ele passa a direcionar o povo para que eles viessem purificar o templo. E o que acontece, irmãos? Igreja do Senhor Jesus. De todo o coração, como nós lemos o texto inicial, o povo de todo o coração ofertaram ao Senhor. Então eu peço a vocês de todo o coração, purifiquem o templo. Purifiquem o templo e restabeleçam o culto ao Senhor. Olhando para a vida de Ezequias, esse rei que tinha uma mentalidade real, a primeira coisa que eu aprendo aqui é que um coração prudente, ele deseja purificar o templo. Um coração prudente, ele deseja purificar o templo. Quando nós olhamos para a vida desse homem, irmãos, 2 Crônicas 29, verso 31, diz assim, disse ainda Ezequias, agora vos consagrastes a vós mesmos, ao Senhor, chegai-vos e trazeis sacrifícios e ofertas de ações de graças à casa do Senhor. E a congregação trouxe os sacrifícios e as ofertas e ações de graças, todos que estavam de coração disponíveis. Em outras versões vai dizer, trouxeram de todo o seu coração. Eu acredito que não somente o povo, mas também o próprio rei, ele traz as suas ofertas de todo o coração ao Senhor. E esse homem, irmãos, tinha um coração prudente, desejava purificar o templo.
Ezequias, em seu coração, ele decidiu restabelecer o culto. Ele decidiu restabelecer a adoração ao Senhor. E nós precisamos a cada dia ter esse mesmo desejo no nosso coração. De a cada dia, cada novo dia, restabelecer o lugar da intimidade. Eu não sei se você está com o seu coração totalmente alinhado com o Senhor. Eu não sei se a sua vida de intimidade ela está totalmente focada na presença. Mas uma coisa eu tenho certeza. Quando nós buscamos e temos o desejo, algo diferente acontece. A Bíblia vai dizer, irmãos, que esse homem ele caminhou no exemplo de Davi, fazendo aquilo que era reto aos olhos do Senhor. E para nós meditarmos num contexto da vida desses reis, nós precisamos olhar para o livro de Reis e para o livro de Crônicas. E aqui olhando para o livro de Reis, capítulo 2 Reis 18, verso 3, a Bíblia vai dizer que fez ele o que era reto aos olhos do Senhor. Tudo semelhantemente àquilo que fez Davi. 2 Crônicas 29, verso 2 vai dizer que também ele fez aquilo que era reto perante o Senhor. Então esse homem aqui, ele caminhou, irmãos, no exemplo daquilo que os líderes que vieram antes dele realizaram de bom para agradar ao Senhor. Então eu e você, como igreja, nós precisamos olhar para os exemplos. Exemplos de homens segundo o coração de Deus. Nós precisamos olhar para o exemplo de Cristo, o maior exemplo. O maior exemplo. Esse rei aqui, irmãos, ele removeu e tirou os altos. Ele destruiu e quebrou aquilo que roubava a adoração. 2 Reis, capítulo 18, verso 4, vai dizer, removeu os altos, quebrou as colunas, e deitou abaixo os postes e fez em pedaços. Todos os ídolos, irmãos, que foram construídos, Acais, um rei que antecedeu, ele fecha o templo, ele, destrói os utensílios, ele edifica altares em Jerusalém para adorar a outros deuses. E esse rei aqui, ele tem a atitude, o desejo de restabelecer o culto ao Senhor. E para que isso aconteça, é necessário purificar o templo. Para que isso ocorra, é necessário fazer uma limpeza. Não se pode fazer uma limpeza de 3 em 3 meses. Para conviver em um ambiente sadio, de forma alguma. Limpe uma vez por semana e todo dia faça aquele serviço necessário. Amém, irmãos? Não demore muito para limpar a casa, não. Aleluia. Esse rei tinha uma mentalidade real e ele confiou no seu Deus de todo o seu coração. A Bíblia diz que ele foi um rei justo, pois havia verdade no seu íntimo. Olha só. 2 Reis 18, capítulo 5 vai dizer, confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Não houve rei semelhante a ele. Um homem que confiou no Senhor. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve, e nem antes dele também não houve, outro rei que confiasse tanto no Senhor. Sabe o que acontece, irmãos? Quando você olha para o Salmo 51, verso 6, o salmo a qual Davi, poeticamente escreveu, a Bíblia vai dizer assim, eis que te comprases na verdade do íntimo, ou seja, o Senhor se alegra no íntimo do coração do homem. O íntimo do coração do homem, irmãos, o Senhor ele se alegra na intimidade que há no seu coração. Nos pensamentos que há no seu coração de forma íntima. Há prazer em Deus, no sentimento íntimo que está no teu coração. Mas não é aquele sentimento de verbalizar pensamentos dizendo, hoje eu faço algo melhor para Deus. Não é esse pensamento. Mas é aquele desejo incessante de andar e caminhar fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Quando os pratos babilônicos são lhe apresentados, você recusa. Por quê? Porque o seu desejo é se alimentar da presença.
Embora os seus líderes, embora os seus pais, embora a sua mãe, embora os seus pastores não estejam vendo, saiba de uma coisa, o Senhor está vendo. Então é necessário que haja, sabe, esse deleite no nosso coração de fazer a vontade do Senhor. Ezequias, irmãos, ele reabriu o templo e restaurou as portas. 2 Crônicas, capítulo 29, verso 3 e 4, diz assim: no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, trouxe os sacerdotes e os levitas. Ele reabre as portas, ele reabre o templo. E ao reabrir, ao se deparar, ver a imundícia, a sujeira que havia naquele ambiente. O que aconteceu, pastor? 2 Crônicas 28, verso 24, vai dizer: ajuntou a Acais os utensílios da casa de Deus, fez eles em pedaços e fechou as portas da casa do Senhor. Esse rei foi um rei ímpio, que não adorou, que não serviu, pelo contrário, ele fecha o templo e vai edificar altares em Jerusalém para adorar a outros deuses. O texto vai dizer: e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. O que acontece, irmãos, quando não há essa verdade no coração do homem, e quando o homem ele não busca verdadeiramente servir ao Senhor, muitas vezes ele fecha a porta do templo, ele fecha a porta do coração, ele não quer mais adorar ao Senhor com um coração sincero e reto. Ele começa a edificar para si altares, ele começa a edificar para si direções e direcionamentos que vão governar e ser governado pelo seu próprio pensamento. Ele não se permite ser governado pela palavra, mas ele quer governar tudo aquilo que vem ao seu alcance. E assim, infelizmente, muitas pessoas têm fechado o templo. Não é o templo físico, mas é o seu coração. É a sua vida de intimidade, é a sua vida de relacionamento. Mas olhando para esse rei que tinha uma mentalidade real, irmãos, ele guardou os mandamentos em seu coração para obedecer e ser fiel ao Senhor. 2 Reis, capítulo 18, verso 6 diz: porque se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Os mandamentos que ele recebeu lá no monte. Os estatutos, os direcionamentos. Não adorais outros deuses. Sabe, irmãos, esse homem aqui que tem uma mentalidade renovada e transformada pelo desejo de servir ao Senhor, a sua vida ela é pautada em exemplos, mas com um desejo, a intensidade de servir verdadeiramente ao seu Deus. E o que acontece é, ele guardou os mandamentos, ele protegeu, ele blindou como algo precioso, como algo valoroso. Nós precisamos, irmãos, a cada dia guardar os mandamentos como algo precioso nas nossas vidas. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Ezequias, o Senhor estava com Ezequias. 2 Reis 18, 7 diz: assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, lograva com êxito. Para onde esse rei ia, havia êxito. E aí ele rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Diferentemente de Acaz, que abriu os tesouros e entregou, que serviu a outros deuses. Esse rei aqui, ele, em tudo aquilo que ele tentava fazer, o Senhor era com ele, irmãos. Por quê? Porque ele guardou os mandamentos, ele guardou os princípios, e assim foi o Senhor com ele para onde quer que ele saía. E havia êxito, havia conquista, havia vitória. Quando? Quando nós guardamos os mandamentos. Segunda coisa que eu gostaria de compartilhar com você aqui. A primeira é:
Um coração prudente deseja purificar o templo. E olhando para a vida de Ezequias, eu posso aprender nessa mentalidade real dele, que um coração prudente, ele direciona o povo a purificar o templo. Ezequias, ele diz ao povo, ele diz aos levitas, ele diz aos sacerdotes: santificai-vos, santificai-vos, santificai a casa do Senhor. 2 Crônicas 29, do verso 5 ao 6, diz assim: e disse-lhes: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor, nosso Deus. O deixaram, desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e voltaram-lhe as suas costas. O rei Ezequias, ele está trazendo uma direção e uma exortação ao povo, aos sacerdotes: ei, voltai a se santificar, voltai a purificar o templo. As portas estavam fechadas, mas agora estão abertas. É tempo de reparar, é tempo de limpar, é tempo de purificar, é tempo de se santificar. Jesus está voltando, irmãos. Jesus está às portas. E nós precisamos nos santificar. Nós precisamos purificar o templo. Nós precisamos, irmãos. Igreja, é tempo de limpar o templo. Quando eu falo templo, eu não estou me referindo a esse templo. 1 Coríntios 6,19 vai dizer assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo? O vosso corpo é templo do Espírito. O meu corpo, o seu corpo, a sua vida. Purifica o templo. Limpa o templo. Examina o que há no templo. Avalia. Nós podemos ver, irmãos, aqui em 2 Crônicas 29, verso 12 ao 15, que Ezequias, ele traz essa exortação para o povo se santificar, e então se levantaram os levitas: Maate, filho de Amassai, Joel, filho de Azarias, dos filhos dos Platita, dos filhos de Merari, e tantos outros aqui que se levantaram. E aí nós olhamos aqui para o verso 15, que diz assim: congregaram aos seus irmãos. Todos esses levitas que se levantaram, todos esses que foram chamados a uma posição e um posicionamento de mudança, congregaram-se aos seus irmãos, santificaram-se. Santificaram-se. Na primeira pessoa, eles buscaram a santidade. E vieram segundo a ordem do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. Eles foram chamados ao compromisso e à responsabilidade. Mas também eles pararam para se purificar, Hélio. Para dar continuidade ao serviço, à limpeza do templo. A purificação do templo. O rei e os sacerdotes, irmãos, eles vieram a limpar o templo, famílias. Buscaram a santificação para poderem realizar a purificação. É necessário que eu e você venhamos nos purificar, nos santificar. Muitas vezes nós olhamos para o cisco que há no olho do irmão, mas muitas vezes nós não conseguimos identificar a trava que está nos nossos. Para. Santifica-te. Busca ao Senhor. Busca a presença. É preciso remover a sujeira do templo. É preciso remover aquilo que está gerando uma contaminação. Porque se o templo estiver sujo, se a casa estiver suja,
vai atrair parasitas, insetos. Se você fizer uma compra aí de 1 mês de frango, carne, tal, e você fizer a limpeza e passar 3 meses sem passar o caminhão do lixo aqui, é luta. É luta. Se você passar 3 meses sem buscar e se limpar a sua mente com a palavra, os parasitas se infiltram também. E começa a corroer os seus pensamentos, os seus desejos. Não há mais vontade de buscar, não há mais vontade de ler a palavra, não há mais vontade de orar, não há mais vontade de se consagrar. Não há vontade. Por quê? Porque o tempo está sujo. E se não tem vontade de ler a palavra, se não tem vontade de orar, se não tem vontade de adorar, se não tem vontade de se consagrar, o templo está sujo. É preciso purificar o templo. E essa purificação, essa atitude, tem que ser sua. Recolha o lixo e jogue fora. Limpe a casa. Prepare a mesa. Prepare o ambiente. Jesus está voltando. Jesus está voltando, irmãos. No verso 17 aqui, em 2 Crônicas, começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês, ao 8º dia do mês. Vieram diante do templo do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. E no 16º dia do mês acabaram. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? A consagração, ela é uma preparação para a purificação. Eu e você precisamos ter um tempo reservado para o Senhor. 8 dias, 16 dias, não sei o tempo a qual você vai levar para limpar a casa. De repente você pode limpar em 1 dia. De repente você pode limpar em meia hora. De repente você pode limpar de 3 em 3 meses. Não sei. Mas uma coisa eu sei. É necessário limpar o templo. Então tire um tempo para ter um propósito. Tire um tempo para consagrar a sua vida ao Senhor. No verso 16, os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. Os levitas a tomaram para levarem fora ao ribeiro de Cedron. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Que os sacerdotes, os líderes, as famílias tiveram essa atitude de remover. Tiveram o desejo também de limpar o templo, de remover as coisas impuras, remover os altares, tudo aquilo de imundo que foi achado no templo. Eles se movimentaram. Eles não esperaram somente os líderes, mas o povo também se movimentou para se santificar. Eles caminharam juntos no mesmo propósito, irmãos. E a pergunta é, o que é que precisa ser removido, igreja do templo? O que é que precisa ser removido do templo? Para que a casa fique limpa. Para que o seu coração, para que os nossos corações fiquem limpos. O que é que precisa remover? Verso 18 e 19 diz assim, 2 Crônicas 29. Então foram ter com o rei Ezequias no palácio e disseram, olha só o que eles disseram, já purificamos toda a casa do Senhor. Já purificamos. Como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios e a mesa da proposição com todos os seus objetos. Também todos os objetos que o rei Acaz, no seu reinado, lançou fora, na sua transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Olha só, irmãos, o povo ele se apresentou diante do rei. O povo chegou diante do rei e traz a seguinte declaração, já purificamos.
Já preparamos os utensílios. Já reparamos o altar. Limpamos o templo. Limpamos o templo e reparamos o altar. Organizamos os utensílios. Ajustamos a mesa está pronta, a mesa está preparada. Igreja, é tempo de ajustar a vida. É tempo de reparar o altar. É tempo de organizar as suas emoções, os seus desejos e servirem ao Senhor de todo o coração. É tempo de se organizar porque a mesa está posta. O Senhor está às portas para buscar a sua igreja. É tempo de reparar o altar, é tempo de se purificar. É tempo de lavar as suas vestes todos os dias no sangue do Cordeiro. É necessário, irmãos. Porque vai chegar um tempo que eu e você precisaremos e iremos nos apresentar diante do Rei dos Reis. E qual será a nossa declaração? O que é que nós iremos falar diante do Rei? Não tive tempo. Não deu tempo, Senhor, me perdoa. Eu estava sonolento igual as virgens. Não conseguia armazenar o azeite. Era muito trabalho. Era muita correria. Era muita produção. Eu tinha que fazer por isso e por isso. Mas você vai se apresentar diante do Rei dos Reis. Eu e você iremos nos apresentar. E qual será a nossa declaração? Esqueci de ajustar a mesa. Esqueci de reparar o altar. Esqueci, Senhor, de me purificar. Ele vai olhar e assim, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, porque em verdade vos digo que não vos conheço. É tempo, irmãos, de reparar o altar. É tempo de alinhar o coração. É tempo de voltar a níveis mais profundos de comunhão. Não espere simplesmente por um culto de quarta ou de domingo. Faça o seu culto todos os dias. Busque ao Senhor. Leia a palavra, adore, busque, medite. Em nome de Jesus. Aleluia, irmãos. Prepara a vassoura, gente. Chegar em casa, a gente vai limpar a casa. Aleluia. Terceira verdade que eu aprendo, irmãos, olhando para a vida desse rei que tinha uma mentalidade real, é que um coração prudente e fiel, ele restabelece o culto ao Senhor. Um coração prudente e fiel, ele restabelece o culto ao Senhor. Meu Deus. No verso 20, irmãos, nós podemos ver que o rei Ezequias, ele se levantou de madrugada. O rei, ele se levanta de madrugada, e aí ele reúne os príncipes e vão à casa do Senhor. Certamente, irmãos, eles vão à casa do Senhor não simplesmente para fazer um passeio, mas certamente eles vão para buscar a presença. Os líderes foram em busca da presença do Senhor. Quando nós nos deslocamos para esse ambiente, você vem aqui para buscar ao Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Verso 21 ao 24 vai dizer assim: mandou trazer 7 novilhos. O rei, ele vai ao templo, mais os sacerdotes, mais os levitas, e diz assim: olha, traga 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes, como oferta pelo pecado, a favor do reino, do santuário de Judá e aos filhos de Arão. Os sacerdotes que oferecessem sobre o altar do Senhor. Mortos foram os novilhos. Os sacerdotes tomaram sangue e aspergiram sobre o altar. Mataram os carneiros, aspergiram o sangue sobre o altar. Também mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar, para a oferta pelo pecado.
Trouxeram os bodes perante o rei e a congregação e puseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes os mataram e com o sangue fizeram uma oferta pelo pecado, ao pé do altar, para a expiação de todo o pecado de Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e oferta pelo pecado de todo o povo. O rei e os sacerdotes, o povo, irmãos, estavam ali a oferecer ofertas de sacrifício, ofertas de adoração, expiação pelo pecado do povo. E quantas vezes, irmãos, nos reunimos em oração na casa do Senhor. Acho que está com mais de um ano que nós temos a oração da madrugada. E já são cadeiras cativas aqueles que participam. Eu consigo citar o nome de cabeça. E o que nós estamos vendo nesse tempo, irmãos, é que as pessoas muitas vezes não têm tempo para limpar o templo. Não têm tempo para buscar a presença. Não se dedicam, não se levantam pela madrugada, não sacrificam um tempo de adoração ao Senhor. Mas muitas vezes querem o resultado do sacrifício sem nem mesmo se sacrificar. Mas o que acontece é que, olhando para essa verdade, irmãos, é preciso estabelecer no seu coração um desejo de ser uma torre viva de intercessão. A direção do rei foi: se santifiquem, se purifiquem. É tempo de se santificar, é tempo de adorar ao Senhor, é tempo de buscar a presença. Para quê? Para que o povo possa ser protegido, para que o povo possa ser salvo. Mas o povo também, eles participaram, eles se envolveram. Quando Senaqueribe, o rei da Síria, foi invadir Judá, o povo fortaleceu as muralhas, se posicionaram para a guerra, para a batalha. É tempo de se reposicionar, irmãos, e voltar a alinhar o coração para fazer a vontade do Senhor. 2 Crônicas 29, do verso 25 ao 27, também estabeleceu os levitas na casa do Senhor, com símbolos, alaúdes, harpas, segundo o mandado de Davi. E de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por intermédio de seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé com instrumentos de Davi, os sacerdotes com as trombetas. Deu ordem, Ezequias, que oferecessem o holocausto sobre o altar. E começando o holocausto, começou também o cântico ao Senhor, com as trombetas, ao som dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Ezequias, irmãos, ele estabeleceu a adoração. Ezequias, ele restabelece a adoração na casa do Senhor, conforme o mandato de Davi. Então o rei, no verso 30 de 2 Crônicas 29, diz assim: então o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e de Asaf. Eles o fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. Olha a direção de um rei que está com o coração disposto e disponível a restabelecer o culto, a limpar o templo, a purificar, para que o povo volte a adorar. 2 Crônicas 31, verso 2 diz assim: estabeleceu Ezequias os turnos. Olha, atenção a isso, irmãos. Estabeleceu Ezequias os turnos dos sacerdotes e dos levitas. Turno após turno. Você que é adorador, se liga. Segundo o seu mister, os sacerdotes e levitas, para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem e cantarem portas adentro, no arraial do Senhor. O próprio rei
tem o desejo de restabelecer a adoração. O rei, ele viu e observa que o povo não estava adorando ao Senhor, mas estava adorando a outros deuses. Aí ele vai o quê? Limpa o templo. Chama os levitas, os sacerdotes, o povo, vamos limpar o templo. Após a purificação, o povo chega diante do rei e diz: rei, já purificamos. Alinhamos o altar, preparamos a mesa, colocamos em ordem os utensílios. Aí agora o rei, ele vai estabelecer turnos e turnos de adoração. Por quê? Porque era necessário restabelecer uma adoração integral, irmãos. Pois é a vontade de Deus que isso aconteça. Você se lembra ali de Amós, capítulo 9, verso 11? Aonde o Senhor diz assim, ó: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Levantarei o tabernáculo caído de Davi. Repararei as suas brechas. O desejo de Deus é restabelecer, levantar o tabernáculo caído de Davi. Por que não quis levantar o tabernáculo de Moisés? Por que não quis restabelecer o templo construído por Salomão? Mas foi levantar o desejo de reerguer a tenda caída de Davi. Por quê? Nós podemos ver, irmãos, que é desejo de Deus reconstruir a tenda de Davi. É desejo de Deus, irmãos, reconstruir a tenda de Davi. Porque o Senhor, ele tem o desejo de restabelecer e de reconstruir a adoração. Aleluia. 1 Crônicas, capítulo 25, do verso 1 ao 7. Davi, juntamente com os chefes, olha só, irmãos, por que o Senhor quer reerguer a tenda de Davi? Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, os filhos de Jedutum, para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. Havia um holde encarregado neste ministério. Foi dos filhos de Asaf, José, Netanias, Azareia, filhos de Asaf, sob a direção deste. E aqui o texto que vai trazendo vários nomes. Mas vá lá para o verso 7. Diz assim: o número deles, juntamente com os seus irmãos, instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, eram 288. Tantos mestres da adoração, tantos homens foram levantados para adorarem ao Senhor. Turnos e turnos. Ezequias estava restabelecendo turnos e turnos para adorar. Mas agora, irmãos, por que o Senhor lhe deseja que essa adoração aconteça? Olha o que Davi faz, irmãos. 1 Crônicas 25, do verso 9 ao 31. Não vou ler o texto todo. É muito extenso, mas anote lá em casa. Olha o primeiro verso que diz assim, o verso 9. A primeira sorte tocou a família de Asaf. A primeira turma. E saiu a José a segunda. E aos seus irmãos e seus filhos. E eram 12 ao todo. A terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Aí você pula agora lá para o verso 31. A 24ª. A 24ª turma de adoradores. Quantas horas tem um dia, irmãos? 24. Sabe o que é isso? O que Davi estabeleceu foi uma adoração contínua. 24 horas de adoração na tenda de Davi. É isso que Deus deseja restabelecer, irmãos. No meu coração e no seu coração, uma adoração integral. Uma adoração contínua. Mas para que isso aconteça, é necessário limpar, purificar o templo. É necessário que haja o desejo no meu coração e no seu coração de restabelecer a adoração.
caminhar em adoração todos os dias. Caminhar no Espírito todos os dias em adoração ao Senhor. E o que acontece é que o povo, ao ouvir, irmão, o som da adoração, eles prostraram-se em devoção, em adoração ao Senhor. 2 Crônicas 29, verso 28 ao 29, vai dizer, toda a congregação se prostrou quando os levitas estavam entoando cânticos, enquanto as trombetas soavam. O povo se prostrou e adorou. Um coração rendido, toda a congregação. O que acontece, irmãos, quando nós estamos na adoração? O louvor está se esgoelando aqui, os irmãos ministrando, chega 4 horas da tarde para se consagrar e ensaiar. E às vezes a gente vê assim, passa o olho e tem irmãos que fica assim, ó. Quando não, no celular, passando mensagem. Quando não, no celular, vendo no Instagram. Meu Deus do céu, você está perdendo tempo. Você deveria estar semelhante a esse povo aqui, prostrado, adorando, buscando a face do Eterno, dizendo, Senhor, me perdoa pelos meus pecados, me perdoa pelas minhas falhas, remove de mim aquilo que não agrada o teu coração, Senhor, mas não me lances fora da tua presença. O Senhor, Ele se compraz, Ele se alegra, irmãos, com o íntimo do nosso coração, um coração voltado para a presença. Aí no verso 31 ao 32 vai dizer assim, de 2 Crônicas. Diz ainda Ezequias, agora vos consagrastes a vós mesmos, ao Senhor. É tempo de vós se consagrarem ao Senhor. É tempo de cada um tomar o seu posicionamento de adorador e voltar a limpar, purificar o templo, remover aquilo que precisa ser removido, retirar, expurgar aquilo que é desnecessário e colocar na sua vida a palavra, colocar na sua vida intimidade, colocar na sua vida consagração, colocar na sua vida adoração todos os dias. É tempo de voltar a se consagrar. Chegai-vos e trazei sacrifícios, ofertas de ações de graças à casa do Senhor. É tempo de você trazer a sua adoração. É tempo de você se lançar no altar e dizer, Senhor, muda a minha história, muda a minha vida, muda o meu coração. É tempo, irmãos. E eles estavam com o coração dispostos. E eles trouxeram o sacrifício. Eles estavam com o coração dispostos, irmãos. O número de holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois. Você não traz 70 boi aqui. Nem traga não, porque não vai caber. Mas traga o seu coração. Traga a sua vida. Mergulha na presença. Aí Ezequiel diz, agora vós estáis santificados. Agora vocês podem trazer a sua oferta de generosidade. Vocês podem agora ofertar a sua adoração. Vocês limparam o templo. Vocês purificaram a casa. Vocês alinharam o altar. Vocês organizaram os utensílios, santificaram. Agora a ordem. Vocês podem ofertar ao Senhor a sua adoração, porque vai chegar como um cheiro suave na presença. Agora é tempo de adorar. É tempo de buscar a face. O povo trouxe, irmãos, de coração aberto, um coração desejoso para estabelecer a adoração. Aí o que acontece, irmãos, diante de tudo isso? Olha o que diz aqui 2 Crônicas, estamos caminhando para o final. Capítulo 30, verso 1 em diante, ao 5 diz: depois disso, Ezequias enviou mensagem por todo Israel e Judá. E escreveu também cartas a Efraim, a Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa. A Páscoa do Senhor, Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com seus príncipes e com a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no 2º mês. Porquanto não puderam
celebraram devido tempo porque não tinham santificado os sacerdotes em número suficiente, o povo não se ajuntara ainda em Jerusalém. Foi isto aprovado pelo rei e toda a congregação, e resolveram que se fizesse pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, em Jerusalém, porque não a celebravam já com grande número. Em algumas versões vai dizer que já não estavam celebrando de forma correta. E aí o que acontece, irmãos? O rei ele convidou o povo a celebrar a Páscoa. E nós bem sabemos, irmãos, que o povo ele se reunia, o povo judeu, como famílias. Aí eles ofereciam um cordeiro e depois comiam com ervas amargas. Comiam pães sem fermento. Tomavam vinho e se alegravam. Cantavam hinos de gratidão ao Senhor para celebrarem a libertação do povo, celebrar a libertação do Egito. E o que acontece, irmãos, que hoje nós estamos aqui para celebrarmos uma ceia ao Senhor. Nós estamos aqui a uma mesa preparada. O nosso cordeiro pascual, que já foi oferecido como sacrifício vivo pela minha vida e pela sua vida, para que nós fôssemos libertos do Egito, para que as nossas vidas fossem transformadas, para que as nossas vidas fossem restauradas. Mas, igreja, entenda, igreja, que é preciso restabelecer. Restabelecer é voltar ao início. Restabelecer é voltar ao primeiro estágio, ou ao primeiro momento. E sabe o que eu entendo, irmãos? Que é necessário restabelecer o culto e voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor. Restabeleça o seu coração em uma adoração exclusiva ao Senhor. Mas o interessante, irmãos, é que enquanto os irmãos se organizam aí, se liga, não terminou. Quando Ezequias ele restabeleceu em seu coração o culto ao Senhor, ele direcionou os sacerdotes, os levitas a limparem o templo, o povo. Eles foram lá, limparam o templo do Senhor. E quando o templo estava limpo, irmãos, e quando o templo está limpo, é possível estabelecer a adoração. Quando o ambiente está propício, a casa está limpa, está, preparada. E o Senhor estar no meio, o doce perfume da presença contagia e invade toda a casa. Mas o que acontece é que, quando nós desejamos restabelecer com fidelidade o culto ao Senhor, 2 Crônicas 32, verso 1 vai dizer: depois destas coisas e desta fidelidade, entenda, depois destas coisas e desta fidelidade, depois dessas coisas o quê? Depois do rei mandar o povo purificar o templo, depois de ter o desejo no coração do rei de purificar o templo, ele traz orientação aos levitas, aos sacerdotes, vão limpar o templo, Após eles limparem um templo, é estabelecida a adoração. Após eles limparem um templo, é colocado turnos e turnos de adoradores. 24 horas adorando ao Senhor, buscando a face do Eterno. O que acontece? Que depois dessas coisas, desta fidelidade, a fidelidade de Ezequias ao Senhor, em adorar somente ao Senhor, veio quem? Senaqueribe, o rei da Síria, e ele entrou em Judá, ele invadiu, ele se levantou contra aquele povo ali, contra as cidades. Ezequias chamou o povo a celebrar a Páscoa. Muitas vezes, quando você é convidado a corrigir a rota da sua vida, muitas vezes, quando você é direcionado a purificar o templo, quando você é convidado
alinhar para fazer parte da mesa da comunhão, o inimigo se levanta. O inimigo ele vai tentar impedir que eu e você venhamos alinhar os nossos corações. Sempre vai haver desculpas. Amanhã eu faço. Amanhã eu alinho. Amanhã eu corrijo. E vai procrastinando. Vai deixando para depois. Vai empurrando debaixo do tapete. O que acontece, irmãos, é que o inimigo ele vai usar de intimidação para tentar fazer o povo desacreditar no Senhor. 2 Reis 18:13, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. O rei Senaqueribe, o inimigo, o rei da Síria, invadiu Judá. Um rei que estava servindo, direcionando o povo a purificar o templo, conduzindo o povo a limpar, restabeleceu a adoração. Agora o inimigo invade a terra, toma todas as terras. Tomou as riquezas do povo, irmão. Até das portas do templo o ouro foi roubado. 2 Reis 18, verso 15 ao 16. O inimigo ele zomba das palavras do rei, quando pedia ao povo para confiarem no Senhor. 2 Reis, capítulo 18, 35 ao 36, diz assim: quais são dentre todos os deuses deste país os que livraram a sua terra das minhas mãos? Os que livrarão a sua terra das minhas mãos, para que o povo possa, para que o Senhor possa livrar a Jerusalém das minhas mãos. Calou-se, porém, o povo e não lhe respondeu nenhuma palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei. 2 Crônicas 32, 11 ao 15 vai dizer: olha as palavras do inimigo, irmãos, para tentar intimidar o povo a não se alinhar e não se relacionar e não permanecer confiante na palavra. Acaso não vos incita Ezequias para morrerdes a fome e sede? Olha o inimigo dizendo. Por acaso não vos incita Ezequias? Ou seja, por acaso Ezequias não fica exortando vocês, orientando vocês a confiarem nesse Deus, para morrerdes de fome e sede? Dizendo, o Senhor, nosso Deus, isso aqui são as palavras do inimigo, o Senhor, nosso Deus, nos livrará das mãos do rei da Síria. Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos? Os altos a qual antes vocês confiavam, agora estão confiando num tal desse Deus de Israel. Que tirou os altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo, diante de apenas um altar vos prostrareis e sobre eles queimareis incenso. Não sabeis vós que o que eu e meus pais fizeram a todos os povos da terra? Acaso puderam de qualquer maneira os deuses dessas nações, daquelas terras, livrar os seus pais das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nenhum reino algum pode livrar o povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais.
quanto menos vos poderá livrar vosso Deus das minhas mãos. Olha a postura do rei, intimidando o povo, dizendo: não acreditem, não confiem, continue servindo aos seus deuses, os deuses do seu coração. Para que se dedicar tanto ao Senhor? Para que servir ao único Deus? Para que ser fiel ao único Deus? Nada Ele pode fazer para livrá-lo das minhas mãos. Esse homem, ele não se contenta em falar somente isso, irmãos. Mas no verso 20, de 2 Crônicas, capítulo 32, ele faz uma declaração. Porém, o rei Ezequias e Isaías, diante disso que foi ouvido. Voltando, irmãos, não o verso 20, mas o verso 17, amém? 2 Crônicas 32, verso 17. Diz assim: Senaqueribe escreveu também cartas, olha só, irmãos, para blasfemar do Senhor Deus. Antes ele estava menosprezando as palavras do líder, do rei. Agora, Senaqueribe, ele escreve cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. O inimigo começou agora a blasfemar do Deus de Israel. E a postura de Ezequias, o rei Ezequias, em 2 Crônicas 32, 20, juntamente com Isaías, eles oraram. Oraram por causa disso, por causa da afronta, por causa da blasfêmia. Eles oraram e clamaram ao Deus do céu. Diante dessa blasfêmia, diante de tantas palavras que são lançadas contra a sua vida, quando você tenta alinhar o seu coração, você precisa confiar e permanecer fiel. Diante dessa blasfêmia, eles foram orar, irmãos. E 2 Crônicas 32, verso 21 ao 22 vai dizer: então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Quando eu e você, irmãos, nos posicionamos, a resposta de Deus é destruir todo o levantar do inimigo contra a sua vida.